Olá, então vamos para mais uma reflexão aqui na nossa casa espírita, mesmo que no modo virtual. Estamos em setembro, mais um setembro que chega e com ele mais um setembro amarelo. Mais esse período que é um período de reflexão acerca da prevenção ao suicídio e da valorização da vida. Mas pensando que nem todos sabem o que é o Setembro Amarelo, vamos começar dizendo o que é o Setembro Amarelo. Então, o Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, com o objetivo de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e também as suas formas de prevenção. Ele ocorre no mês de setembro, com ampla divulgação de informações, inclusive a cor amarela sendo destacada em muitos edifícios, muitos locais públicos e também locais particulares. No Brasil, esse movimento ele iniciou em 2015 e ele veio através do CVV, o Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e também a Associação Brasileira de Psiquiatria. E a cada ano nós vemos esse movimento aumentando em todos os setores da nossa sociedade. Então, desde 2015, escolas, universidades, empresas, órgãos públicos e privados aproveitam esse período para falar sobre as prevenções ao suicídio e a valorização da vida. E as casas espíritas também participam deste movimento. Eu acredito que muitos de nós já chegamos a pensar o que leva uma pessoa a desistir da vida, o que leva uma pessoa a perder a esperança e a não querer mais viver. Por que tantos jovens estão desgostosos da vida e também desistindo? As razões são muito diferentes e normalmente não é um motivo isolado. Por isso que o Setembro Amarelo ele tem esta função de falar, porque falar é a solução, falar é a melhor opção. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo em silêncio, achando que para o seu problema não tem saída, não tem solução. E quando ouvem algo similar ao sofrimento pela qual estão passando, nesse momento a ficha pode cair. E daí essa pessoa entende que existe sim uma luz no fundo do túnel e a solução para o seu problema pode estar mais perto do que ela imagina, pode sim existir. Por isso da importância de se falar sobre esse tema de forma responsável, por óbvio, porque também falar é uma forma de praticar a caridade. Para nossa reflexão de hoje, busquei uma passagem encontrada no livro Coração e Vida, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Maria Dolores, através de um poema que sob o título Amor e Perdão, onde ali se revela o imenso amor de Jesus por um amigo. E o poema diz assim: Mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e ainda muito amo. Um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me alterar a celeste alegria ao sol do mesmo amor a Deus em que te enlevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Então, após a morte na cruz, Jesus foi ao encontro de Judas, porque Judas tinha se suicidado após constatar que Jesus foi crucificado por sua culpa da sua ambição política, da ambição política de Judas.
Porque, diferentemente do que foi rotulado, Judas não queria o mal de Jesus. Ele apenas achava que as escolhas que Jesus estava fazendo não estavam adequadas àquele momento político em que viviam. Então, Judas tomou essa decisão. E depois de que Jesus foi crucificado, ele veio ao suicídio. E Jesus foi resgatá-lo. Jesus foi ao encontro de Judas. Por que esse poema com essa temática para nossa reflexão? Para refletirmos que todos nós precisamos de ajuda, independentemente do ato que nós tenhamos cometido. Todos nós merecemos que alguém nos estenda a mão. E muitas vezes o nosso estender a mão é simplesmente abrir o nosso coração e deixar que o nosso ouvido fique atento para escutar o outro. Mas o que nós temos feito para ajudar aqueles que estão ao nosso lado e às vezes sofrem silenciosamente? Estão passando em silêncio, estão num profundo estado de tristeza, de solidão e de desamparo. Na doutrina espírita, nós falamos muito em caridade, que fora da caridade não há salvação. E a caridade, ela se apresenta da forma material e também da forma moral. Um estender a mão, uma escuta atenta é também uma forma de caridade. Muitas vezes a caridade material, ela é muito mais fácil de ser feita, porque é simplesmente uma troca monetária. Agora, quando a caridade, ela há de ser feita com algo de nosso, como, por exemplo, com a doação do nosso tempo, com a doação do nosso tempo para nos dedicarmos a outro, a ouvir o outro, nós estamos dispostos a fazer esse tipo de caridade? As pessoas no mundo estão vivendo há tempos de forma muito acelerada. Pensamentos a mil, desejos que têm que ser instantaneamente correspondidos, impaciência, frustração, ansiedade, pressa. As pessoas estão com muita pressa e às vezes nem sabem aonde querem chegar. O mundo globalizado, ele nos trouxe esse movimento de cobrança essas cobranças estão dificultando muito a vida das pessoas e aí não estão conseguindo um bem viver. As pessoas não estão conseguindo se olhar e também olhar para o outro, se ouvir e também ouvir o outro, se acolher e também acolher o outro. Por isso, é muito importante a nossa tomada de consciência de que é chegada a hora de desenvolvermos em nós o sentimento da empatia, entendendo empatia como sendo a capacidade de compreender o sentimento ou a reação de uma outra pessoa, imaginando-nos na mesma situação, na mesma circunstância. É ter consciência também que o coração que pulsa no outro é o mesmo órgão que também pulsa dentro de mim. É ver no outro sentimentos que talvez eu possa ainda ter ou possa ter tido nessa existência ou em outra existência também. Então, escutar não é uma tarefa simples e fácil. Ouvir talvez seja, porque está só usando um sentido. Mas uma escuta acolhedora, sem julgamento e sem palpites, sem comentários condenatórios, precisa sim de um esforço maior de nossa parte. Escutar não é simples. Mas muitas vezes falar do que estamos sentindo, do que estamos passando, das nossas angústias, também não é algo simples para muitos de nós.
Então, tanto falar quanto ouvir necessita de nós uma atenção especial. Então, nós devemos buscar a cada dia o desenvolvimento dessas duas habilidades, até que elas se tornem uma potencialidade natural em nós. Então, permitindo-nos falar, desabafar, nos expressar, compartilhar das nossas angústias, nós não deixaremos que o copo, simbolizando aqui a nossa vida, ele fique cheio. E que, ficando cheio, é que ele possa vir a transbordar e daí o estrago pode ser maior. Então, nós não somente devemos compartilhar as coisas que nos angustiam, mas compartilhar também momentos de alegria, de conquista. É algo muito especial, deve ser algo muito especial para cada um de nós. Então, que a cada dia nós possamos nos transformar em um instrumento de ajuda, de apoio, de alerta, de compreensão. Sejamos aquele que ouve o desabafo do outro, porque às vezes o alívio de um sofrimento pode ser o simples fato de desabafar e de ter alguém para ouvir esse desabafo. Então, que estejamos conscientes que a prática de ações e falas mais empáticas, que se preocupam com os sentimentos dos outros, possam representar um diferencial para aquele que precisa de apoio e não consegue pedir ajuda. Então, que possamos dar esse primeiro passo de ir ao encontro do outro e oferecer ajuda, de dizer eu estou à tua disposição, e que esse outro possa enxergar em nós um verdadeiro irmão, assim como Jesus foi para Judas naquele momento, que foi resgatar Judas. Então, pensando em um resgate, que estejamos de plantão, com o nosso coração de plantão, para acolher o outro e para oferecer a ajuda sempre que for necessário. A decisão de viver ou deixar de viver é sempre da outra pessoa, por conta do livre-arbítrio. Mas cabe a nós nos colocarmos à disposição do outro para ajudarmos sempre, estarmos ao lado daquele que está em sofrimento. Então vamos cultivar as amizades, valorizar os amigos, as relações familiares. Façamos as pazes conosco, primeiramente, e depois assim podemos ir ao encontro do outro, de coração aberto. A questão da escuta, ela não é a única forma de prevenção ao suicídio. Porque, como dito anteriormente, as causas que levam uma pessoa a desistir da vida são inúmeras, são muito complexas também. Muitas, inclusive, necessitam de tratamento medicamentoso. Por isso, também da importância de nós vencermos todos os tipos de preconceito em relação àquelas pessoas que estão passando por problemas tão difíceis que possam levá-las à autodestruição. Então, que possamos desenvolver mais e mais a habilidade da escuta e do acolhimento, tal qual os serviços de escuta que existem, como, por exemplo, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que tem esse serviço de escuta, de apoio emocional há 58 anos. E ele atende através do número 188, todos os dias da semana, um número que é gratuito. E também através do chat, através de e-mail, no telefone, no site cvv.org.br. Mas também, e outros trabalhos de escuta também que existem, mas que nós possamos também ser esse serviço de escuta. E parafraseando o fundador do CVV, ele diz que possamos chegar um dia que o ato de escutar seja tão natural quanto o de respirar. Então, que a gente possa, a cada dia, ter esse olhar atencioso para cada um de nós, para poder assim, pronto, fortalecido, ir buscar o outro
E lembrando da máxima do Cristo, né? Façai aos outros o que gostaríeis que a ti fosse feito. Então era isso. Vamos pensar um pouco, temos o mês todo aí de setembro, e que possamos também não pensar nesse assunto, não tocar nessa temática somente no mês de setembro, porque prevenir o suicídio e valorizar a vida, ele tem que ser uma constante em nossa vida, assim em todos os meses do ano. Era isso, um abraço a todos vocês e que fiquemos bem para bem viver.